conforme o Alan falou, no calor do momento, o que a gente tem são versões e tal, e aí, após um dia, as pessoas conseguem de fato apurar, conseguem de fato ouvir os jogadores que de fato viram a agressão. Não sei se algum jornalista conseguiu falar com o próprio Pedro. Rapidamente eles têm acesso àquilo que o jogador falou na delegacia, então você tem o depoimento do jogador também como uma fonte confiável, pelo menos daquilo que o jogador tentou expor como o que tinha acontecido, e aí essa versão apresentada pelo Pedro Ivo, de fato, alivia um pouco para o Sampaoli. Eu não vou colocar que deixa o Sampaoli isento de qualquer tipo de culpa e responsabilidade no que aconteceu. Então, eu vou falar o que eu acho que deveria ter acontecido de maneira diferente, tá? Eu acho que um bom líder, e especialmente no caso de futebol, um bom controle de vestiário envolve você ter interesse e você estar suficientemente informado sobre aquilo que acontece no vestiário. Eu acho que se houve a notícia, se o Sampaoli de alguma forma percebeu que houve uma confusão, aí eu estou usando as aspas do Pedro Ivo, ele precisa se interessar e saber que confusão. É um tipo de confusão que precisa da intervenção dele ou que já foi resolvida? É uma coisa que pode gerar problemas futuros ou morreu ali? Então, o líder, ele precisa ter conhecimento do que está acontecendo entre os liderados. Ele não podia simplesmente supor que nada havia acontecido ou que era algo de pouca gravidade. Então, acho que ele poderia ter sido um pouco mais zeloso. Não estou querendo comparar o que fez o preparador físico com o que fez o Sampaoli, mas eu acho que ele poderia dedicar um pouquinho mais de zelo a entender melhor a situação, até para ele poder tomar uma decisão melhor. Se ele iria para a coletiva ou se ele não iria para a coletiva. Caso fosse para a coletiva, o que ele deveria falar? Ele deveria abrir à imprensa que ocorreu um desentendimento, ele deveria se solidarizar ao Pedro, para pelo menos ele poder tomar uma decisão certa ou errada, munido dos fatos que aconteceram ali. Ele não conseguiu, talvez, tomar a melhor decisão, porque ele não teve interesse suficiente em saber o que aconteceu. Mas vamos lá, vamos voltar a falar da postura do Sampaoli. Acho que é melhor, né? Essa versão melhora as coisas para ele, porque uma coisa é você ignorar o que aconteceu, outra coisa é você saber o que aconteceu e agir como se não tivesse acontecido. Então, de fato, ele não tinha total conhecimento da gravidade do fato. Mas mesmo assim, e aí eu quero aproveitar, eu que antes falei que a gente tem que separar, eu quero fazer uma crítica ao Sampaoli, e aí o Sampaoli se pronuncia através de uma nota nas redes sociais. Quando ele se pronuncia com essa nota nas redes sociais, ele já tinha pleno conhecimento de tudo que aconteceu, tanto internamente, quanto até pela imprensa, porque um fato desse você fica sabendo de coisas ali dentro e você fica sabendo de coisas porque você simplesmente acompanha as versões da imprensa. E aí, eu separei alguns trechos aqui, enquanto o Alan estava falando, eu abri a nota do Sampaoli, em que ele fala que ele não acredita na violência, tudo bem e tal, mas eu acho que ele poderia, depois de saber o que aconteceu, ter sido mais contundente em condenar o ato de violência praticado por alguém da equipe dele. Eu acho que quando ele, na nota, ele fala, não tenho dormido pensando em como ajudar Pedro e Pablo. Sei que os dois tiveram uma noite horrível. Ele está igualando o agressor à vítima. Então, eu acho que o Sampaoli, mesmo depois, eu acho que ele poderia ter tido uma atitude mais enérgica. De novo, não atirar o Pablo Fernandes aos leões, mas deixar claro que, diante do que aconteceu, diante de uma agressão, o Sampaoli se posiciona contrário e coloca nas mãos da direção e da justiça o que deve acontecer com o Pablo Fernandes. Então, eu acho que essa versão, né, do Pedro Ivo, eu acho que ela, de fato, mostra um Sampaoli talvez não tão errado assim, mas eu acho que o Sampaoli poderia sim ter tido algumas atitudes diferentes. Em relação ao que aconteceu no vestiário, tá? Que bom que não tinha um porra louca dentro do vestiário.
para iniciar uma briga de comissão técnica com jogador e ainda mais violência. Eu acho que isso poderia trazer problemas ainda mais sérios para o Flamengo. Que bom que o controle emocional que o preparador físico não teve, o Pedro teve. Acho que até o Gerson teve, porque a atitude dele é mais no sentido de reprimir, talvez com um pouco mais de força física, mas ele não saiu dando chute, soco em ninguém. Ele simplesmente demonstrou de maneira enérgica que o Pablo estava errado. Foi isso que o Gerson fez. Sim, que bom que os jogadores, eles até evoluíram nesse sentido. E assim, para mim, sinceramente, o que traria ao Flamengo e até o que traria ao Pedro se os jogadores se revoltam e começam a agredir o Pablo Fernandes dentro do vestiário do Flamengo. Olha o problemão que isso causa. Então, eu não sei se isso é falta de valentia, se isso é falta de lealdade, até falta de macheza, ou se isso é simplesmente controle emocional e entender as consequências daquilo que pode acontecer. A gente está falando de Flamengo. Queria o quê? Que os jogadores tivessem iniciado uma briga, pega a cadeira e daqui a pouco está voando garrafa e daqui a pouco tem gente no chão tomando chute na cabeça. Essa é a ideia de uma reação ideal, porra? Não. A reação, ela tem... Cara, na vida, a gente precisa ter controle emocional. Em alguns momentos, a vida vai testar o nosso controle emocional. Ontem, o Pedro, por exemplo, teve o controle dele severamente testado. Até porque o Pedro é um homem jovem, forte, que se parte para cima, talvez poderia ter machucado seriamente o preparador Pablo. Então, eu acho que ontem o que se caracterizou foi o seguinte: um homem experiente, um homem de 54 anos, destemperado, descontrolado, histérico, e um grupo de jogadores que mostrou controle emocional suficiente para não piorar uma situação, porque se piora essa situação, prejudicado é o Flamengo. Aquela merda que aconteceu ontem é para a gente tentar resolver com o mínimo de dano possível. E o mínimo de dano possível não é um linchamento dentro do vestiário do Flamengo. Então, em relação ao Gerson, acho que o Gerson agiu corretamente, tá? Agiu corretamente. Acho que o Flamengo agiu corretamente, dando esse apoio ao Pedro. Acho que o Flamengo precisa, inclusive, fornecer os meios jurídicos necessários se o Pedro quiser continuar nisso aí. E acho que agora a história começou a fazer mais sentido. Começou a fazer mais sentido, já tem uma cronologia. Pô, o Pedro se recusou. Ele está errado também. O Pedro se recusou a fazer o aquecimento. Isso irritou o preparador físico, com razão. Até aí, esse doente estava com razão. Esse doente estava com razão. Porque o jogador recebe uma ordem da comissão técnica, ele precisa cumprir, ele não tem que avaliar o número de minutos que ele tem em campo ou não. Isso aí quem tem que avaliar é a comissão técnica. Ele pode ter a opinião dele, eu tenho a minha também. Eu acho que o Pedro é subaproveitado no Flamengo nesse momento. Acho que o Pedro merecia mais minutos e merecia, inclusive, um esquema mais voltado para ele. Mas aí a minha opinião é tão importante quanto a dele. A opinião que importa é de quem escala. Aí eles vão para o vestiário, cabeça quente, e aí o negócio vai de 0 a 100 muito rápido. O que era começando para ser uma reprimenda, para ser até uma discussão. Discussão, em certos momentos, ela é mais áspera. No momento de cabeça quente, de futebol, de uma situação importante acontecendo, ela pode ser mais áspera. Aí ela escala para um soco no rosto. Então, que é isso, Rafael? Meu xará, pô, eu tô aqui falando, tentando falar de Flamengo, rapaz, tentando falar... Não faça isso, não. Mas vamos lá, vamos tentar fazer um fechamento aqui. Então, acho que a cronologia do Pedro está muito coerente, muito aparenta ser a verdade. Eu não sei o que vai sair daqui para frente, mas eu acho que, diante do que aconteceu, o Flamengo está agindo corretamente, acho que o elenco agiu corretamente, e aí é esperar o resultado da reunião hoje para saber se a gente conseguiu, mais ou menos ainda,
contornar essa crise, Alan. Agora, de novo, não sei o que vai acontecer no vestiário no futuro. Espero que todo mundo aceite o que aconteceu. Vamos lá, galera. Assim, eu acho que toda essa aula do amigo Rafa, né? E o interessante do Zona Rubro Negra é que você vai encontrar aqui torcedores apaixonados pelo Flamengo, como eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aí do outro lado nos assistindo acabam sendo. Só que cada um tem um temperamento. E aí é bom que a gente tenta, pelo menos eu, que sou o mais burro de todos os componentes do Zona Rubro Negra, eu tento aprender. E assim, o que o Rafa acaba de fazer é nos dar uma aula. Porque assim, Rafa, eu queria sangue. Eu, Alan, estava rindo quando você estava falando, porque diferente de você, eu não conseguiria me conter. Eu confesso, publicamente, peço desculpa aos inscritos. Acho que o Rafa me deu uma aula para tentar repensar a forma como você deve lidar nas situações, mas eu teria caído na porrada dentro do vestiário, foda-se o que ia dar, porque ninguém ia dar um tapa por dentro da minha cara e ia ficar dessa forma. Entendeu, Rafa? Então, mas assim, uma opinião, né, muito bem embasada que traz aí e enriquece o debate. Não tem certo ou errado. Tem formas, né, de pessoas responderem a determinadas ações.